A gente vai começar com uma prece, né? Procurando criar um estado de espírito mais tranquilo, mais relaxado na nossa cadeira aí, para ficarmos mais à vontade. E elevando o nosso pensamento a Jesus, nós vamos pedindo a Ele a sua bênção para que possamos desenvolver esse trabalho de forma tranquila, agradável, onde todos possam compreender de uma forma mais clara todos aqueles fatores que estamos nesse workshop levantando. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. É importante de entender o transtorno bipolar, não só para a pessoa que tem, mas para as pessoas que não têm também, que convivem. Para qualquer pessoa, na verdade, é interessante conhecer, porque nós podemos, de repente, conhecer alguém que está passando por esse problema e encontrar uma forma de ajudá-lo. Então, nós vamos aprender aqui também, compreendendo esse transtorno, essa forma de ajudar, né? Então, nós vamos dar algumas informações, vamos falar de empatia, de apoio, né? Vamos ver se aqui está mudando. Tá. Quando conhecemos os sintomas, as causas e os tratamentos, podemos oferecer um ambiente mais acolhedor para aquele que está passando pelo problema. Um ambiente mais seguro, mais confortável para a pessoa, porque não é uma situação confortável para quem está passando, né? O entendimento, para nós, vai ajudar muito a reduzir o estigma social. Porque por mais que a gente fale que não existe um estigma social, sempre vai existir, né, nesses fatores esse estigma. E nós vamos, então, assim, permitindo que as pessoas se sintam mais à vontade para falar sobre o que estão sentindo, para falar das suas dificuldades, né? No final das contas, compreender o transtorno bipolar contribui para uma sociedade mais empática, mais informada, mais solidária. E é importante que seja assim. Eu gostaria que vocês definissem para vocês, de uma forma bem simples, o que vocês acham que é bipolaridade? Você já sabe o que é, né? Mudar de humor. Hã? Mudar de humor. Mudar de humor. Dois polos, né? Exatamente. Os dois polos. Os dois polos. Isso. Então, a bipolaridade é um transtorno que causa mudanças extremas de um humor, não só de humor, de energia e de comportamento. Isso é o transtorno bipolar. E o que você entende de humor? Como é que você define o humor? E aí, Vitor, como é que se define? O que é o humor para você? O que você acha que é o humor? O humor aí vai, por exemplo, do humor depressivo, do humor da pessoa sem energia, e aí tem o humor mais alegre, mais eufórico, cheio de energia. Então, aí você já está definindo o processo do bipolar, né? Mas a palavra humor, como você define? O jargão de mau humor, né? Quando a pessoa está zangada. O bom humor é como Então, são mudanças são momentos, né? Que você está definindo? que a maioria das E vocês, o que pessoas vocês acham? Não tem definição para isso? Eu acho que é isso aí também, né, dona Hilda? Você está alegre e você está mal, você está mal-humorado. Mudanças, né? Então eu estou percebendo que vocês, que vocês aqui, vocês entendem o humor como sendo... Hilda, Oi. Hilda, eu diria também, complementaria e falaria em temperamento, né? Temperamento. O humor como temperamento da pessoa, né? irritabilidade também. Irritabilidade. Cada um está dando uma ideia aqui.
Então, o humor é uma parte fundamental da nossa experiência emocional e social. Então, nós experimentamos situações aqui, não experimentamos na vida? Situações diferentes. E essas experiências mexem com a nossa emoção. E daí a gente vai decidindo esse humor da forma que vocês colocaram. Umas coisas nos deixam mal-humorados, outras nos deixam bem-humorados. Então é um processo normal na gente, natural, né? Essa mudança de humor. Não no caso da bipolaridade, nós vamos ver depois que lá vai nos extremos. Mas hoje estou mal-humorado. É normal, não significa que eu estou com algum problema. Posso estar com um problema aqui na minha vida para me resolver. Isso me deixou de mau humor. Mas não é nada grave, né? É normal. Então, o humor se refere à maneira como nós percebemos, expressamos e reagimos às emoções relacionadas ao que sentimos, às nossas atitudes e às nossas respostas. Então, de repente, eu tenho uma situação que eu não estou encontrando muita saída e aquilo me irrita um pouco. Então, meu humor muda, né? Mas mudou porque eu estou com algum problema? Não, mudou porque você, naquele momento, você está numa crise emocional ali, querendo encontrar uma resposta para aquela situação. Não é problema nenhum, é natural. O humor pode ser influenciado por fatores culturais, diz aqui, pessoais e até mesmo pelo momento em que estamos vivendo. Estou vivendo um momento difícil na minha vida. Então é lógico que eu não vou estar dando risos de alegria, eu vou estar lá meio fechada, meio mais fechado, não é assim? Nós estamos só definindo o humor. O humor pode variar bastante de pessoa para pessoa. Vocês concordam com essa frase que eu falei? Sim, e depende do que cada um sente. É o sentimento também, né? Exatamente. O sentimento é que provoca o looping do humor. E vocês são um casal, vocês podem estar passando o mesmo problema os dois. Você encarar de um jeito, ele de outro. Sim, como você sente aqui. Um ficar muito mal-humorado e o outro não. O outro ficar mais tranquilo, mais light, né? Exatamente. Quais tipos de humor vocês mais gostam? E aí? Bom humor, né? Bom humor? Bom humor. Por quê? Geralmente, quando você está com bom humor, você tende a enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais positiva. Né? Então você está dizendo que com bom humor você enxerga as coisas mais positivas. E vocês? É isso também? E você? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ednilson? Ele disse que de bom humor ele entende que... Perguntei para ele por quê, né? Ele disse que é porque você vê as coisas de uma forma mais positiva no bom humor. Quer completar alguma coisa? Não, eu acho que é por aí, é de bem com a vida, né? Está feliz, né? Tá de bom humor, né? Você não está se deixando levar pelas coisas ruins, né? Exatamente. Então acho que um bom humor também seria isso, né? E vocês acham que o humor pode variar de acordo com a cultura ou com o contexto? Cultura e contexto. Vocês acham que pode? Eu diria que o ambiente pode mudar. O ambiente, né? Por exemplo, se você está numa família que tem mais conflitos, ou as pessoas são mais pessimistas, ou aquilo vai te trazer uma tendência negativa. Hilda, e muda muito com a cultura e com o país, né? Se você pegar os franceses, parece que eles têm um mau humor, né? Assim, muito fácil. Os portugueses, então, o português nato de Lisboa é assim, muito mal-humorado. Você quis dizer o quê aí, Ednilson? Italiano é nervoso. Já acharam que o italiano também. Então, olha, a perguntinha que veio ali foi assim: você acha que o humor pode variar de acordo com a cultura? Eu acho, eu particularmente, não que vocês queiram achar também, tenho que achar também. Mas eu acho sim, porque
A cultura, às vezes, pede para a gente posições que não condizem com o nosso interior. Vocês não concordam com isso? Você concorda com isso? Culturas são hábitos, né, Hilda? Então, por isso que muda de acordo com a cultura. Às vezes a pessoa tem um hábito de enxergar a vida de uma forma, né? E aí aquela forma dela é um humor que não é tão bom assim, né? Pode ser um mau humor, né? Enxerga as coisas tudo com mau humor, né? De uma certa forma. Os orientais e os povos... Oi? Os orientais, como eles, às vezes eles têm uma frequência diferente de humor, até no... E o italiano, por exemplo, como ele falou, como é um looping depende da cultura mesmo, tudo eles... E aí também entra um pouco, Diva, a personalidade, né? Porque também a cultura também influencia um pouco essa personalidade. Né? Às vezes você está num meio social ali, que é mais italiano, por exemplo, e português, como ele citou, vamos usar, né, as duas, são mais explosivos, mais rápidos. Sou desenho, por isso que ele mexeu, ele também é. Não adianta ele querer fugir. Espanhol, então? Nossa, espanhol, então. Agora nós vamos começar a mudar o assunto, senão nós vamos envolver o mundo aqui. É verdade, vai pegar o planeta aí. Vai pegar o planeta. Mas, assim, existem situações que, em qualquer cultura, se vocês observarem, que existem situações que o humor facilita a decisão, facilita a ideia que você vai criar para uma solução, a resposta. Você vai encontrar mais rápido a resposta para uma situação, para um problema, dependendo do humor. Porque mal-humorado, você tem mais dificuldade em definir as coisas, em decidir as coisas. Bom, então vamos caminhando aqui, ver o que eles falam mais. Então, de uma forma geral, o humor é uma ferramenta importante para a comunicação. Isso vem confirmar aquilo que eu estava dizendo no início. O humor é uma coisa natural em nós. Nós temos momentos de humor, nós vivemos uma vida que passamos num dia por N situações, né? E o nosso humor vai nivelando com aquelas situações. Então, ele fala assim, que o humor nos ajuda a criar conexões, nos alivia de tensões e nos faz expressar melhor as nossas emoções de maneira saudável. Então, você tem um filho em casa, por exemplo, ele está mal-humorado. Você já percebe ali que tem alguma coisa incomodando ele, pelo humor. Então, o humor define algumas coisas nossas para os outros. Quer falar alguma coisa, Ednilson, sobre isso? Não, Hilda, não, nesse momento não. Tá ok. Que reflexão que vocês tiram dessas 3 últimas frases que eu disse? Ajuda-nos a criar conexões. Vocês concordam? O que vocês acham disso? Ajuda? Com certeza, né? As relações humanas é tudo, né? É tudo. Então, vamos relacionar muito mais fácil. Nos ajuda a aliviar as nossas tensões? Também, né? Porque deixa eu quietinho no meu canto agora que eu estou mal-humorado, né? Eu tenho que estar quietinho ali para mim conseguir pôr a minha ideia no lugar, né? Então, e ali eu vou aliviar minhas tensões. Nos ajuda a expressar as nossas emoções de maneira saudável? Com certeza, né? Está pensativo? Você quer falar alguma coisa? Pode entrar no meio e falar, porque nós estamos aqui para decidir esse problema aqui. Bom, quando equilibrado, o humor contribui para o bem-estar emocional e para uma vida mais leve e positiva. Agora, quando nós levamos esse humor a um extremo, daí nós extrapolamos.
Eu costumo dizer, sempre eu falo isso nas aulas, às vezes até nas palestras, que tudo na nossa vida que sai que vai para os extremos não é bom, porque nós estamos extrapolando em alguma coisa. Então, sempre que nós nos encontrarmos no extremo da raiva, por exemplo, no extremo do mau humor, ou no extremo do bom humor e no extremo do afeto, do amor, nós estamos extrapolando, saindo da nossa naturalidade. Então, nós temos que ter cuidado com esses extremos. Por que o humor difere tanto entre uma pessoa e a outra? Tem uma que supera rápido, outra fica muito tempo. Por que vocês acham que isso acontece com a humanidade? Com tudo que existe. Os animais também têm humor. Tem dias que eles estão irritados, a gente nem sabe por quê, né? Por que vocês acham? Na bipolaridade, Ainda nós não entramos na bipolaridade, mas mesmo sem... Vamos tirar essa bipolaridade. Na nossa natureza, por que nós temos diferenças no humor? Diferentes formas de expressar o humor. Entra na forma que a pessoa enxerga a vida. Tanto é que tem um livro que chama Mindset, que é a psicologia do sucesso, chama Carol Dweck, que é uma psicóloga. Ela começou a entender por que tinha crianças que pegavam, por exemplo, o quebra-cabeça e ela adorava resolver o quebra-cabeça e a outra não. Então foi descoberto que tem pessoas que gostam de resolver problemas, é um desafio. Elas têm facilidade para resolver problemas, as outras não. E as outras não. E o ser humano é a mesma coisa. Tem pessoa que, quando vê uma situação, ela fica melindrada, ela não resolve. Umas resolvem melhor isso, outras não, né? Que você quer dizer? Ensinando como a pessoa muda, mas tem muitas que... Então, eu vou explicar para vocês que o Espiritismo explica isso. Por que nós temos esse processo? Porque nós temos personalidades diferentes. Cada um formou a sua personalidade há muito tempo. Quando ele entrou na raça humana, ele já começou a formar uma personalidade. E essa personalidade vem se arrastando de encarnação para encarnação. E por que nós melhoramos, não somos hoje mais primitivos? Porque nós fomos trabalhando os pontos negativos e fomos alimentando os pontos positivos, desenvolvendo outros pontos. Então, eu desenvolvi pontos que agora, não sei se são positivos ou para mim, eu acho positivos, mas podem ser negativos perante as leis de Deus. Mas em outros momentos, em outras encarnações, eu vou começar a enxergar esse processo justamente pela lei de causa e efeito. Então, aquilo deu um resultado errado, eu vou tirar aquilo da minha personalidade. Eu vou procurar mudar. Então, nós temos personalidades que nós criamos. Criamos com o quê? Por quê? Porque passamos por situações e fomos dando respostas, foram vindo para a gente com soluções. Boas ou erradas, mas é aquilo que nós sabíamos resolver daquela forma. E aquilo foi formando a minha personalidade mais agressiva, menos agressiva. Eu fui assim construindo a minha personalidade. Então, nós somos individuais, nós somos diferentes. Vivemos numa sociedade, vivemos num mesmo planeta, passando mais ou menos as mesmas situações, as mesmas dificuldades, mas cada um vai decidindo, resolvendo tudo isso de acordo com a sua personalidade. Oi, Hilda. Oi. Ou seja, a gente tem bagagens espirituais diferentes, né? Forma esse temperamento diferente e a gente aprende a reagir de forma diferente aos sentimentos, né? Por isso os humores são diferentes também, né? Exatamente. Que a gente tem um humor diferente, né? E no contexto do transtorno bipolar, que agora é o que você falou, por exemplo, o humor pode passar mudanças extremas. Aquilo que é normal para todo mundo,
de repente, por alguma condição emocional, por algum processo que vem vindo comigo, ou que aconteceu aqui. Pode ter acontecido aqui, eu vou arrastando isso para frente, posso ter sofrido qualquer trauma emocional lá longe, no passado, em outra vida, que se arrastou até aqui, e isso me levou a extremos. Deixa eu desligar, é o meu ou é o diabo? Deixa eu desligar ele, assim não dá mais problema. Desligar. É daqui, alguém que está perguntando do negócio, mas agora não dá para responder. Então, de episódios de euforia, humor elevado, para tristeza profunda, chegando até a depressão, são os extremos. Então, eu posso ser alegre, eu posso ser triste, porque eu tenho momentos assim. Faz parte do meu equilíbrio, da minha vida, do meu caminhar, né? Mas quando eu vou no humor extremo, né? Vou na extremidade muito elevado, estou muito bem-humorada, aquelas pessoas que riem, você não sabe nem por que estão dando tanta risada e ri, tudo ri. Tem uma emoção ali. Aquela pessoa que está sempre triste, por mais que você mostre um mundo cor-de-rosa, ela vê um mundo cinza, tem um problema também ali. Tem alguma coisa no íntimo dessa criatura. Nada vem por acaso. As nossas doenças, as nossas dificuldades não surgem por acaso, elas não vêm do nada, porque o nada não existe, né? Bom, então aqui, essas variações podem afetar o comportamento, as decisões e as relações sociais das pessoas que convivem com o transtorno. Então, o transtorno é algo que interfere entre a gente e a sociedade, entre a família, entre situações de trabalho, em tudo, interfere, de certa forma interfere. Então, nós já falamos do humor, porque lá colocou humor, colocou o que mais? Energia, lá atrás eu coloquei, e comportamento, né? E energia? Energia vital, né? A gente fala de energia vital, energia, força, disposição. O que você entende por essa energia vital? Como que nós criamos essa energia vital? Como que nós... qual é o processo que faz com que eu tenha energia para um monte de coisa, que meus órgãos tenham uma energia para suportar uma série de coisas, fisicamente falando? Tem dois tipos, né? Segundo o espiritismo, que vem da conexão do espírito, perispírito, com a alma, não é? Do cérebro para o corpo, não é? Uhum. A gente vai conversar, mas eu estou ouvindo a sua opinião. A gente vai falar sobre isso, mas eu estou ouvindo a sua opinião. Essa a sua ideia, né, de fluido vital. O fluido vital é que é dado pelo universo de cada um de nós, né? Certo, sim. Vocês têm ideia de como a gente absorve isso? A gente tem pontos no nosso organismo, na nossa constituição, nós temos pontos onde existem em nós plexos. O que são os plexos? Os nervos, quando eles se juntam num ponto, a gente chama isso de plexo. Então, nós temos junções de nervos, uma região nervosa, várias regiões que esses plexos se unem, que são os nervos que alimentam, sustentam aquela região. Ali tem músculos, vasos, nervos, né? Uma região que precisa ser alimentada. Nesse ponto onde se juntam, se forma o plexo, nessas junções, se forma como se fosse um círculo. Nesse círculo, por esse ponto, é que se absorve esse fluido vital.
fluido da vida, não é só pela respiração. A gente respira, é um fluido também vital, lógico, mas nós temos muito mais necessidade do que só isso. Cada órgão tem a sua necessidade, a necessidade de uma quantia X de tônus vital para que ele funcione durante a tua vida toda, a nossa vida toda. Então, esses fluxos, esses pontos de absorção, que nós chamamos de centros de força ou chakras, puxam do universo na hora que os órgãos precisam. Então, o organismo, determinada região, tem alguns órgãos ali naquela região. Tem músculos, nervos e tem um organismo ali. Ele vai puxar por aquele ponto energia para dentro. Mas por que nós puxamos? Puxar, quando eu falo puxar, nós puxamos fisicamente. Por quê? Porque nós somos essência espiritual, que atuamos no corpo, numa matéria, que é o corpo físico. Esta atuação faz com que a gente puxe esse fluido. Mas isso tem a ver com o pensamento que conecta. Mas esse pensamento, de onde vem? Esse pensamento é o espírito. É a conexão do espírito com o corpo físico através da sua vontade, que daí entra o pensamento. A vontade de que esse corpo funcione faz com que esse corpo puxe, absorva. E se essa vontade acaba, vamos supor, eu, espírito, falo, bom, meu corpo já funcionou, já está doente, já não corresponde mais ao que eu preciso fazer, então eu vou encerrar esse ciclo. Ele para de atuar nesse corpo, nessa matéria, e essa matéria não puxa mais, porque é a atuação do espírito que faz com que você puxe, com que você absorva esse fluido vital. E daí o corpo perece, né? O corpo não tem mais vida, ele vai se desintegrar, vai acontecer todo o processo ali que a gente já conhece. Então, energia vital é isso. Vamos ver o que ele fala aqui. A energia vital é um conceito que se refere à força ou ao vigor que sentimos para realizar as nossas atividades diárias. Olha, é um tônus vital X para você poder executar as suas tarefas. Manter o entusiasmo e enfrentar os desafios da vida. É isso que o fluido vital faz em nós. Ele alimenta em nós a vida, o movimento, o funcionamento dos órgãos, porque cada órgão nós tem sua característica funcional. A meditação e alinhamento dos chakras é muito importante. É muito importante, exatamente. É importante, porque esse alinhamento dos chakras faz com que você puxe do universo e você puxe da Terra também. A energia fluídico universal, né? E fluido telúrico, energia já, exatamente. E também o fluido vital pelos chakras. É isso que alimenta. Nós somos alimentados por energias espirituais e telúricas. Telúricas pelos alimentos, pelos pés no chão, né? Pela energia que vem da terra. Exatamente. Exatamente. Tanto você puxa como você joga energia negativa, né? Quando você está descalço, você solta a energia negativa. Ô Hilda, então seria uma energia que está disponível para nós no universo e nós é que somos responsáveis por trazer essa energia para nós, para essa disposição ou não no nosso dia a dia. Eu estou pensando numa pessoa com depressão, esse tipo de coisa, ela não consegue, ela está desequilibrada, né? E ela não consegue ter energia para nada, né? O que é o desequilíbrio, Ednilson? Uma emoção mal resolvida. Eu não consigo resolver aquilo. Aquilo está além da minha compreensão, além das minhas forças. Eu vou me entregando àquela aflição, àquele desespero, vou me sentindo incapaz de superar uma determinada coisa ou de resolver uma determinada coisa. E isso vai me deixando para baixo, vai me deixando ou acelerado ou muito para baixo, muito mal. Das duas formas eu estou mal.
Uma noite mal dormida, por exemplo, né, sim, Hilda? Você uma noite mal dormida, né? uma noite mal dormida você usou para o seu corpo físico energias que ele não está puxando muito, né? Porque ele tá estressado, ele está puxando energia, mas você gastou sua energia durante o dia e à noite ele está refazendo e você não está dando chance para ele refazer aquilo com mais descansando aquele cansaço do corpo, porque o espírito não dorme, o que descansa é o corpo físico, né? E quando você falou, então sou eu que puxo, quando você falou esse eu, entenda-se eu espírito, porque o corpo físico não sou eu tenho um corpo físico, porque a gente costuma falar, as coisas são nossas, né? A gente acha que eu sou esse corpo, eu sou essa casa, porque a casa é a minha vida, eu não largo ela, eu não deixo para ninguém, eu vou morrer e vou continuar segurando ela, e nada é nosso. Fisicamente, nada é nosso. Mundo físico, nada é nosso. Nós somos espíritos que usamos isso temporariamente. Então, quando estamos com alta energia vital, nos sentimos mais animados, mais produtivos, capazes de aproveitar a oportunidade ao nosso redor. Certo? Certo, só que na bipolaridade diferente da depressão, a bipolaridade não tem um significado específico para a pessoa perder energia, que é uma doença que até a medicina hoje não sabe dizer que tem mais 500 genes que a pessoa pode desenvolver. Pode desenvolver. Então, por exemplo, eu com 11 anos, 12 anos, estava normal, de repente eu não queria saber de nada, e depois de 2 meses eu voltava ao normal. Então, mas seus pensamentos movimentam energia. Se você tem um trauma lá de trás, de algum lugar, você, seja agora ou passado, um pensamento, um sentimento, vamos por assim, uma emoção e um sentimento que te feriu de alguma forma, aquilo pode estar sendo uma válvula de escape de energia sua, onde você não consegue suprir essa energia e se manter no equilíbrio. E essa carência, aquele processo, aquele pensamento, aquele sentimento que ficou, ele criou disfunções físicas no momento em que você criou. Físicas, que eu digo, são neurônios, são células, vamos falar, são células. Ah, mas eu não desencarnei e essas células não ficaram aqui? Sim, mas você continuou com seus padrões mentais alimentando da mesma forma as suas células perispirituais, corpo astral. Ah, mas eu quando reencarnar, eu não vou dissolver esse corpo astral, eu não vou vir para cá com o mesmo corpo astral. Não, mas você não dissolveu o pensamento, o padrão mental. Então olha onde você vai arrastando tudo aquilo. Então agora eu reencarnei, uma coisa que eu passei lá no passado, estou falando do passado, mas pode acontecer agora também, né, daqui para frente. Uma coisa que aconteceu lá no passado, que eu nem sei o que foi, porque já está no esquecimento, mas ainda estou com células danificadas por causa daquilo. Entendeu? Eu vou ter que em algum momento mudar meus padrões mentais para consertar isso. Essa é a visão do espiritismo, mas é mais voltado para a depressão, porque a bipolaridade, segundo a medicina... Não só para a depressão, pode ser também para o excesso de humor. Não, falando sim, mas para a bipolaridade. Sim, para a bipolaridade. Para a bipolaridade, por exemplo, muitas pessoas demoram 10 anos, 15 anos para serem diagnosticadas porque o médico trata como depressão. Quando você insere um antidepressivo numa pessoa bipolar, ela vai ter estado de euforia que é euforia, porque o remédio vai promover uma coisa contrária. Ela vai ficar no estado de mania, que ela usa o fluido vital lá em cima e depois cai. Sim. Aí esses ciclos, eles vão, e a pessoa não tem necessariamente, tem um pouco de poder na parte dos pensamentos, mas essa oscilação ela só vai conseguir com um tratamento medicamentoso. Sim, mas veja bem, você precisa do remédio por quê? Porque a pessoa traz em si, na composição física,
essas disfunções celulares. Porque até hoje não existe um tratamento. Exatamente. Então, os remédios são paliativos, eles vão amenizando aquilo. Porém, em qualquer doença isso acontece. Pessoas que têm câncer inserido, o que é o câncer inserido? É a pessoa que teve no passado, muitos contraem aqui, mas existem os inseridos que são pessoas no passado tiveram, não conseguiram despadronizar os padrões mentais que formaram que somatizaram aquela energia que tumorizou e reencarna, que no esquecimento daquilo tem a possibilidade de mudar padrões mentais pela formação social, familiar, enfim, uma série de fatores. Quando conseguiu descondicionar aquilo, vai recuperando devagar, célula por célula. Agora, a medicina ainda não conseguiu, a psiquiatria, né? Não conseguiu ainda o remédio exato para mudar totalmente. Mas eu, particularmente, eu acho que vai depender muito, não só do remédio. Porque você pode curar uma célula totalmente com o remédio, estou curado, e voltar a ter essa doença mais para frente. Mas na verdade essa é uma doença tão complexa que existem mais de 7 ou 8 tipos de combinações. Cada pessoa vai reagir de uma maneira e a partir do momento que você coloca o remédio e a pessoa segue uma terapia para não piorar na depressão, né? Exatamente. Ela consegue ter uma estabilidade. E é essa dificuldade, essa complexidade da bipolaridade que você colocou, né, de tantas variações, é que cria a dificuldade da cura, do remédio. As pessoas muitas martirizam, elas, como posso dizer, ainda tem muito preconceito com a bipolaridade. Eu vejo pessoas influencers que eu acho que elas ganham dinheiro com o transtorno. Falam, hoje eu estou em mania, hoje eu estou não sei o quê. Aí as pessoas se preocupam, nossa, não consigo tratar, não consigo não sei o quê. Então, existe um estigma. É que existe, você percebe as variações disso quando começa a surgir muitos títulos, né? Você vê que até há pouco tempo só se falava na bipolaridade, eu sou bipolar. Hoje você já define, eu sou bipolar isso, eu sou bipolar 2, eu sou... Tem borderline, né? Borderline, vão criando títulos. Por quê? Porque a psiquiatria hoje está num avanço muito grande, já conseguindo definir atitudes que diferenciam esses casos. E pela quantidade que você vê de tipos, né, de bipolaridade, você imagina como é complexo o tipo de remédio para cada coisa. Que praticamente eles não chegaram ainda, para eles o remédio para o bipolar vai ser o mesmo, né? Mas por quê? Porque ainda cada pessoa reage de uma maneira. Principalmente para quem é bipolar, tem que ter o sono regulado, atividade física. Eu vou falar isso. São poucos inflamatórios, que é a maioria dos casos. Exatamente. Wilda, você tem que sair. Eu preciso sair, vou pedir desculpas a você, tá? Então, um abraço a todos ali e aí depois até a próxima, que a gente continua, tá? Tá bom. Até mais. Bom trabalho aí para você. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Deixa eu tirar ele daqui, então. Sair da sala também. Pronto. Você percebeu, então, momentos em que a sua energia vital parecia mais alta ou mais baixa? Porque a gente estava falando de energia, né? Você já percebeu em você que de repente você está com mais energia ou menos energia? A gente percebe fácil, né? Você conhece alguma prática ou técnica que ajude a aumentar ou harmonizar a energia vital? Eu faço meditação bem cedinho e faço alinho chakras. Alinha os chakras. Como é que você alinha os chakras? Eu faço, é guiada, né? Tem um link lá que me ajuda a fazer. Vai guiando. Com som, com todos os pontos e minha intervenção. Depois eu te mando. Não, eu sei como que é. Eu tenho. Sei, mas eu sei só para ver se... Eu perguntei porque cada um... Eu faço
faço por teclado, né? Uhum. Assim, é com os pontos, as cores, o som e o nome de cada... Eu perguntei porque cada um encontra uma forma, né? Porque a gente já está num ponto da nossa evolução que a gente já quer buscar saídas para a gente resolver o problema. E aí a meditação eu faço através de respiração também. Eu sigo o Tadashi, que ele medita cedo, bem cedinho, e eu sigo todo dia e faço também. Legal. Você faz alguma coisa ou não? Faz nada? Não, faz esporte. Mas ó, você já vai fazer uma coisa muito boa. A gente vai falar do esporte, é excelente. Olá, tudo bem? Tudo bom? Fez boa viagem? Pode ficar à vontade. Bom, então vamos caminhar aqui, sem mais perguntinhas. Mas eu sempre mando alguma coisa para ele, né? Essas vivências, assim, quando ele consegue fazer. Uhum. Não, mas às vezes a pessoa nem precisa tanta coisa, né? Tem pessoas que precisam mais, né? Relaxar, precisam mais centrar. Outras conseguem levar a vida assim, as coisas passam muito rápido. Cada um é um, né? A frequência da meditação deixa a gente numa frequência muito melhor. Deixa bom, deixa muito bem. Então, quando essa energia está baixa, nós podemos nos sentir cansados. Preciso de energia. Por que eu estou cansada? Porque eu desgastei no trabalho, com a força, né? Ou com a mente, porque também desgasta. Eu desgastei regiões do meu corpo físico mesmo. Fisicamente, eu gastei bastante tônus vital daqueles órgãos, daquele que eu pressionei. Então, eu vou sentir cansaço, por quê? Porque o corpo é sábio. Ele promove esse cansaço para falar, espera que eu preciso puxar. Eu preciso absorver. Né? E se você não obedece o corpo, você fica muito mal, porque você vai perdendo energia. Então você vai se sentir cansado, desmotivado, ou até mesmo apático, dependendo da quantidade que você perdeu. Você está com um problemão à noite, você fala, amanhã eu penso nisso, eu quero dormir bem. Porque senão você vai acabar absorvendo, né? Exatamente. Amanhã eu vou dormir, amanhã eu penso nisso. Penso nisso. Aí já é dar uma boa saída para um problema, né? Você dá uma resposta para o teu emocional não perecer, né? Não ficar ruim. No contexto do transtorno bipolar, por exemplo, a energia vital pode variar bastante. Ele está extremamente eufórico, onde ele está perdendo muita energia, por isso ele está muito próximo de cair numa depressão. Às vezes tem 2 horas, você tem 2 horas de sono, parece que você dormiu 8, aí você consegue ir para a academia, você consegue ir para a balada, você consegue trabalhar. Um monte de coisa. Você é um super-homem, aí de repente desligou o disjuntor. Aí. Exatamente, desligou o disjuntor, é bom. Fica eufórica, assim. E vai mexer, Vitor, com outras coisas também muito importantes que vai falar daqui a pouco. Então, durante o episódio de mania, olha, episódio de mania, eu já vou explicar o que é isso. Você sabe o que é episódio de mania? Existe a mania e a hipomania. Exatamente, então vamos lá. A pessoa pode, nesse estado, experimentar uma energia excessiva, se sentindo invencível e cheia de disposição. Então ela está lá. Estou melhor do que qualquer um. Aliás, muito melhor, né? Muito melhor, aparentemente. Então eu vou só, antes de continuar isso aí, eu vou falar o que é episódio de mania. Em transtorno bipolar, um episódio de mania é caracterizado por um estado de humor elevado, por muita euforia, aumento de energia e impulsividade, com possível redução da necessidade de sono, que é o que você falou, e aumento do interesse em múltiplas atividades. Hipersexualidade. Isso vai falar depois. Variar de humor. Por que entendemos, o que vocês entendem por humor já foi falado, como você definiria já foi falado. Então, humor. Eufórico ou irritável. São os tipos de humor.
Nesse estado, a pessoa pode apresentar uma sensação de bem-estar excessiva ou pode estar irritável ou ansiosa. Aumento de energia e atividade. A pessoa pode sentir nesse processo, né, da bipolaridade, de repente um aumento de atividade, uma energia querendo muita atividade. A pessoa pode sentir-se mais ativa e produtiva, com menos necessidade de descanso, que é o que ele colocou. 2 horas de sono já estou pronto, né? Já na depressão, essa energia diminui bastante, levando o cansaço extremo e a falta de vontade de fazer as coisas. Você já experimentou todas essas situações. Você não tem energia nem de levantar da cama. Exatamente. Você não tem energia para nada. Tipo, você vai na academia para pegar um peso. Não tem pensamento lento. Tudo reduzido. Tristeza e a anedonia. Que a anedonia é o pior estado da Os piores estados. Você não sente nada. Tipo, você não sente nem. Está nulo, nem alegria. Cuidar da energia vital envolve manter uma rotina equilibrada. Então você se mantém no seu eixo, no seu equilíbrio, né? Eu estou conectada com o universo e com a Terra. Então eu estou no meu eixo, no meu equilíbrio. Eu estou resolvendo as minhas coisas de forma equilibrada. Importante praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, dormir bem, buscar momentos de lazer e conexão com as pessoas. Quanto mais você se isolar, mais você tende a deprimir. Quanto mais você se isolar, mais você tende a deixar aquilo que leva você a esse processo, que às vezes você nem reconhece por ser de outra vida, mas aquilo está ali, aquele sentimento, aquela emoção, pode te levar a um humor, a uma fuga. São fugas. Aqui são fugas. Pode também manifestar mania de grandeza. Numa crise dessa, você pode, de repente, você se tornar pessoa, achar que você pode desenvolver, você tem um poder, né? A pessoa pode desenvolver uma sensação exagerada de importância. Eu sou importante aqui na sociedade. Mas geralmente os bipolares, eles conquistam mais fácil a mulherada, porque eles chegam com uma autoestima, com uma forma de... É verdade, porque ativa a sexualidade. A mulher vê aquilo e você se sente, nossa... Pô, pra que será disso então? Pra que será disso? Só que é um extremo, é um exagero. Não, eu não tenho. Hoje eu dou risada. Ele já entrou no controle, mas já passou ele trata com a gente também, né? Trata com a gente, não, ele faz um relaxamento com a gente e ele já passou por tudo isso. Então, redução de necessidade de sono também, que entrou no processo. A pessoa pode precisar dormir menos ou não precisa muitas vezes dormir. Você dorme 2 horas e depois, 3 horas da manhã, você tem muito pensamento. Surgiu uma ideia, aquilo. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito ativa, né? Nunca se percebeu nada em exagero nela, mas na condição dela, fisicamente falando, existia um exagero para a constituição dela, que só ela sentia. Mas ela não reagiu a isso. Então, nunca se percebeu que ela precisaria de um tratamento. E ela dormiu. Desde que eu conheci ela, meu filho era pequeno. Meu filho vai fazer 58 anos já. Eu conheci ela através dos menininhos na escola. E a gente sempre ficou muito amiga. Ela dormia assim. Ia dormir umas 11 horas, quando era 1h30, 2 horas, já acordava. Daí ela levantava, porque não tinha mais sono.
ela mexia, ela tirava pó de móvel, ela fazia serviço à noite, para passar a noite, para conseguir não ficar só sentada sem dormir. E hoje ela tem um Alzheimer que ela não conhece mais nada, ela está num pico de Alzheimer assim. É porque quanto mais episódios de mania que o bipolar tem, mais consequências cognitivas ele vai ter. Exatamente. Ela foi criando, essa falta de sono foi criando condições cognitivas mesmo, foi criando processos físicos a nível... O corpo entendeu que ela só precisava dormir 2, 3 horas, ela ficou ficando adoecendo. Então o que faltou foi danificando regiões cerebrais. E o dela foi muito rápido, porque a gente começou a perceber, por exemplo, sei lá, 5, 6 meses atrás. Que idade ela tinha? Não, ela tinha 68 anos quando começou. Ela já teve muitos episódios. Muitos episódios, que ninguém percebeu. Mas ela começou, a gente percebeu, vamos supor, 6 meses atrás. Agora já faz tempo que ela está assim. Quando começamos a perceber, eram pequenas coisas, como se fosse um esquecimento senil mesmo, simples, né? De repente, ela já estava num nível assim, a ponto de falar que sabonete era pedra, ela não queria deixar dar banho nela, já nem banho não tomava mais sozinha, e não queria o sabonete porque dizia que estavam lavando ela com uma pedra. E quando deram o líquido, falava que aquilo era coisa de fazer comida. Confundiu o sabão líquido com óleo. Olha o nível que ela está. Ela está viva ainda, ela tem a minha idade hoje. Então, o sono, a importância do sono, né? Quando a gente tem esses transtornos, procurar rápido um médico. Por que a lição fala tudo isso? Porque é necessário a gente começar a perceber algum fator assim e buscar ajuda. E por que é importante o familiar ou a sociedade conhecer isso? Porque às vezes você tem um amigo seu ali que está passando por esse processo e ninguém percebeu, orientar ele, procurar um médico, procurar um psiquiatra que tem alguma coisa ali. Também pode ter a impulsividade e comportamento de risco. O que significa? A pessoa pode tomar decisões impulsivas e correr riscos, como gastos excessivos, envolvimento em atividades de risco. Ela pode ser um comprador compulsivo. Uma das piores reclamações, como a terapeuta falando dos bipolares, é quando ele está em mania, ele acha que pode comprar tudo. Então, compra. E teve casos de fazendeiros que perderam tudo, da família. Perdeu fazenda. Porque vai num gasto excessivo, você tem que pagar aquilo depois. Chega num estado de mania que ela nem lembra depois do que aconteceu. Exatamente. Forte que foi o... E agora entra no pedaço que você falou. Ele pode ter aumento da libido. Pode haver aumento do desejo sexual. É o ponto que ele colocou, que você fica super poderoso para relacionamentos, né? Relacionamentos falsos, que não é amor. É popular. Verdade. Pensa ali popular. É uma coisa... Não, amar não entra. É uma coisa O amor não entra. Fisiológico. Fisiológico, exato. Pode ter ideias delirantes, não sei se você já teve. E aí esse é o transtorno bipolar tipo 1. E aí entra a fase diferente da mania, é quando a pessoa chega num estado tão grande que ela tem alucinação e aí ela precisa ser internada de forma psiquiátrica de tão alto. E a hipomania, ela é um estado de energia, só que ela não chega no estado tão alto. Grande de precisar de internação. A hipomania, ela acelera um pouco, mas não chega nesse extremo. Agora, aqui nós tivemos um caso assim que está internado, inclusive. Ideias delirantes. Em alguns casos, a pessoa pode apresentar ideias delirantes ou alucinações. Essa pessoa que não tratava comigo, a gente faz o relaxamento e a cromoterapia, mas o tratamento é feito pelo psiquiatra e pelo psicólogo e pela equipe médica.
Ele, de repente, quando chegou para mim aqui, ele veio com uma mochila e ele abriu a mochila e falou, olha o que eu tenho na mochila. Tinha martelo, eu falei, você tinha faca, martelo? Eu falei, você faz o quê? Perguntei para ele o que ele fazia. Deve ser de trabalho isso, né? Ele falou, não, eu sou a justiça. Se eu enxergar um casal brigando na rua e o homem falando mais alto do que pode com a mulher, eu largo tudo, paro o carro, vou lá interferir na briga e vou chegar ao extremo se esse indivíduo continuar... Dá uma martelada na cabeça. Não, pode matar a pessoa. Daí, bom, passou. Ele fez, mas eu comecei a ver pelas conversas dele, ele tinha umas tatuagens muito estranhas de indivíduos que foram muito violentos, muito agressivos, e falando assim, que aquilo era porque ele era justiça, então ele tinha que ter justiceiros dando força para ele. Já está viajando, né? Ele foi indo. Eu logo de início eu comentei com o Ednilson, que o Ednilson me ajuda, quando ele está aqui, ele participa comigo, lá com esse grupo. Eu falei, Ednilson, não é um caso só para nós, e para o passe. Você está com um psiquiatra? Nós falamos para ele. Ele falou, eu estou, mas eu não aceito. Mas por que você não aceita? Porque quando ele chega em alguma conversa que eu acho que não é justo, eu desacato ele. Saiu do psiquiatra. Você tem um psicólogo? Também já aconteceu, ela não é justa, não sei lá o que ele achou, tem que se encaixar na justiça dele. Daí eu falei para ele, olha, a gente vai encaminhar você para um psiquiatra. A gente tem uma pessoa psiquiatra aqui que eu vou agendar para você. Você não vai desacatar. E como ele conversava muito comigo, ele me respeitava bastante. Ele falou, olha, se a senhora ficar comigo, eu não desacato, porque a senhora está na frente. Eu falei, mas ele não vai deixar, porque o psiquiatra vai querer você sozinho, mas eu fico aqui fora. Mas não deu tempo, porque nesse dia ele chegou em casa e ele cismou que o vizinho olhou mal para ele, olhou esquerdo para ele. Ele entrou em casa, abriu essa mochila dele, pegou uma faca e queria atacar o vizinho. E a mulher fez isso para segurar ele, chamou socorro, e esse socorro veio, inclusive veio uma irmã dele de fora, e daí tiveram que internar, não teve jeito. Então são esses casos delirantes, ele criou na cabeça dele Exatamente. Daí o caso dele, quando eu falei para Ednilson, falei, Ednilson, eu não acho que ele seja um psicopata, eu acho que ele é um psicótico. Mas eu não entendo, eu não sou psiquiatra, eu não entendo de um e de outro. Então, vamos dar um jeito de pôr esse rapaz num psiquiatra, porque ele pode ser morto ou matar alguém na rua, no momento de crise. Então é importante que a pessoa com transtorno bipolar seja acompanhada por um profissional de saúde mental para identificar e tratar os episódios de mania e outros sintomas do transtorno adequadamente. Ah, não, mas que remédio que você toma para isso? Nunca faça isso. Não deixe uma pessoa dessa fazer isso. Porque eles são loucos para sair da psiquiatria, para sair da psicologia, porque eles acham que eles são certos naquele momento, principalmente esses casos sérios aqui de delírios. Na verdade, todos os psicólogos falam, psiquiatra falam por mim. O único bipolar vai procurar um psiquiatra quando ele está em mania. Porque ele está... Ele não precisa. Imagina quando está na força da sexualidade. Ele não quer o médico. Para quê? Eu estou ótimo, estou namorando 1000, né? Só que a depressão bipolar ela é considerada pior que a depressão normal, porque o índice de suicídio das pessoas que
tem bipolaridade até maior do que a depressão comum. Então, no começo, demorei muito para aceitar o tratamento. Depois que eu aceitei, fiz o tratamento, tem uma vida normal, um relacionamento. Eu acompanho, né? Sim. Então, mas vai muito da pessoa. Muitos abandonam. Quer voltar e está de mania. E a pessoa nunca mais vai voltar. Mas também ele quer voltar porque ele acha que ele vai ficar sempre naquele pico bom. Mas de repente ele cai nesse aqui, pronto. É que nem o vício da droga, né? Ele é difícil dele sair porque naquele momento ele esquece a realidade. Exatamente. Mas depois ele cai na depressão, porque daí ele vem para a realidade ele não consegue resolver aquilo. Ele só consegue ficar no estado alterado. E é por isso que a gente tem dificuldade, a gente trabalha com a dependência química aqui, né? Eles têm dificuldade na abstinência. Porque eles não têm aquela sensação que eles habituaram já. E também porque eles já viciaram todas as suas células, que eu já expliquei para você o processo, né, como que é. Bipolaridade, sintomas, tipos e como lidar com o transtorno bipolar. Sintomas comuns. Então, nós vamos só repassar. Aumento de energia, fala acelerada, pensamentos acelerados, comportamento impulsivo, depressão, tristeza, cansaço. Então, nós temos o aumento de energia e temos a depressão, dois polos, né? Tristeza, cansaço, dificuldade de concentração, perda de esperança. Causas e fatores de risco. Ainda não se conhece exatamente a causa, mas fatores genéticos, desequilíbrios químicos no cérebro e fatores ambientais podem contribuir. Então, genética pode estar entrando aí. Desequilíbrios químicos, o que significa? Drogas, coisas que alterem a consciência. Fatores ambientais podem nos levar a isso. Coisas que mexam de uma forma que a gente não consiga dissolver, criem situações emocionais em nós que a gente não consegue trabalhar. Então, esses fatores podem contribuir para um processo assim. Saúde. A saúde de pessoas com transtorno bipolar requer cuidados específicos, incluindo tratamento médico, apoio psicossocial para controlar os sintomas, né? E melhorar a qualidade de vida. Eu já estou com um psiquiatra, eu posso fazer o que eu quiser por aí. Não, você precisa aprender, você precisa fazer uma nova escolha de vida. Uma nova escolha de viver, vamos dizer assim. Você precisa encontrar uma forma de vida mais equilibrada, porque ali tem um desequilíbrio. Melhorar a qualidade de vida. O transtorno bipolar se caracteriza por oscilações extremas de humor, com períodos de depressão e mania ou hipomania, né? Que não chega a ser aquele extremo, mas já está caminhando. Hipomania, ele já explicou o que é. É um estado de humor elevado, energizado, menos intenso que a mania, mas que ainda assim causa um aumento de energia e de atividade. Quando causa um aumento de energia, você está acelerado, você está perdendo energia. A gente acha que esse aumento de energia é porque aumentou em minha energia. Eu estou puxando demais além da conta, porque eu estou gastando demais além da conta. E nós, quando reencarnamos, nós trazemos o potencial em nós para cada fase da nossa vida, infância, adolescência, juventude e senilidade, nós trazemos um potencial X de absorver, de capacidade de absorver essa energia. Porque isso, o espírito, quando está se preparando para assumir um corpo físico, atuar num campo físico, ele já faz as programações para vitalidade,
para o tempo de vida que ele vai precisar. Então, quando você comete excessos, você puxa em excesso, mas aquele excesso não é suficiente. Você perde muita energia. Aspectos importantes da saúde do bipolar. Tratamento. O tratamento do transtorno bipolar geralmente envolve o uso de medicamentos estabilizadores de humor e exige também terapia. Eu sempre aconselho os que chegam para a gente, vamos fazer um relaxamento e a cromoterapia, e eu sempre falo alguma coisa, né? Eu sempre trago alguma coisa, mesmo que a pessoa conheça, que ele conhece muito bem, porque ele pesquisa o caso dele, né? Também para autoajuda. Uma das pessoas mais conta, aí depois eu quis me aprofundar e peguei um psiquiatra que não acertou nada dos remédios e eu... você começou a pesquisar. Eu aprendi um pouco de tudo. Aí não, e foi bom que você conhece o teu problema, teu estado, o teu momento, como é que você está, né? Então, eu sempre falo, olha, precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, porque o psiquiatra vai dar o remédio, mas o psicólogo vai deixar você desabafar, vai te ajudar. É importantíssimo. Sim. O psicólogo é mais importante. Eu sou mais pelo psicanalista, mas a psicologia é pelo fato de um ser mais Jung e outro ser mais Freud, né? Mas precisa. E não vai dar. Não tenho a... Muitos não sabem identificar o problema daqui para depressão, aí tá tratamento depressivo, aí a pessoa nunca sara, ela vai da depressão para pneumonia. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, 1 ano tratando com uma psiquiatra e foi só, nossa, foi um horrível. Aí depois que eu peguei o doutor, que é o doutor Daniel. Que você trata agora. Então, a indicação que seria, né, o psiquiatra, o psicanalista ou psicólogo, uma terapia alternativa onde você vai relaxar. Sei lá, tem uns que gostam da yoga, outros gostam de... Eu faço toda uma yoga, terapia. A cromoterapia é uma terapia alternativa. E mudança de vida, procurar desacelerar um pouco, mas não perceber que você não está indo lá no ruim, você está no eixo, né? Não, estou tranquila, estou resolvendo meus problemas, mas eu tenho problemas no trabalho, mas já estou conseguindo me encaixar nesses problemas, aceitar o momento, procurar esperar as coisas melhorarem e trabalhando para as coisas melhorarem, mas não entrar... A mente acelerada também pode ser, às vezes eu falo, né? Uma leitura, você tirar um pouco o foco do pensamento. Se bem que quando eles estão... diferente do que a rotina, porque quem tem transtorno é muito rotina também. Quando a minha estava mal tratada, nossa mente é muito acelerada. Quando está, viu, Diva, quando está aqui no... Pode ser o TAG também, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E aí você vai usar outro fármaco. No caso da bipolaridade, esses extremos, você não consegue ler, você consegue ler? Quando você está atacado, você não consegue. Não consegue, nem quando você está depressivo. Quando você está no teu eixo, mudar a qualidade de vida, sim, com uma leitura, com uma coisa. Exatamente. Então precisa. Às vezes compensa passar, o doutor Daniel, 400 reais, mas eu paguei 1 ano, foi a melhor coisa da minha vida. Tipo assim, foi cada centavo. Você suou a camisa, mas resolveu. Exato. Então, apoio psicológico, estilo de vida, uma alimentação saudável, exercícios regulares, sono adequado, podem ajudar a controlar as crises, os sintomas, né, do transtorno. Eu vou passar agora, porque como eu estou mais estabilizado, eu não preciso, vamos dizer assim, que eu vou passar no NAPS, porque no NAPS tem um que é bom também, e é gratuito, né, pelos fundos, às vezes passando
E vocês aqui têm a vantagem que vocês têm, ó, esse NAP. Exatamente. Então, como é que vocês podem, o bipolar pode melhorar, prevenir um pouco as crises? Com a adoção de hábitos saudáveis, manutenção de um bom nível de atividade física e redução do estresse, e a redução do estresse podem ajudar a prevenir as crises. Como é que eu reduzo o estresse? Não posso reduzir, né? Vocês devem estar pensando isso. Não posso reduzir. Pode, sério. Se você conseguir se centrar na situação que você está enfrentando, que está levando você para a depressão, e você começar a buscar exercícios físicos, buscar ajuda psicológica, você não chega lá. São recursos aqui que ele está dando. Que transtorno, todo mundo tem um pouco transtorno. Sim. Isso é uma coisa que acho que está em cada um, mas isso aí é como você falou, a questão é a gente conseguir se controlar. É difícil controlar, mas é você perceber que você está precisando de ajuda. Não esperar ir lá, estou triste, estou ruim, a situação não resolve, mas eu vou percebendo que eu não consigo, deixa eu ver o que eu posso fazer, buscar ajuda então. A partir do momento que você não consegue resolver com terapia, você vê que o negócio já está atrapalhando muito, aí vale a pena sim você buscar um recurso. Você já conhece o seu quadro, você quando percebe, você já toma o remédio, ou você já vai no médico. Mas as pessoas que estão ainda muito, muito cruas no assunto. Eu no começo, eu era muito preconceituoso. No começo. Primeiro que tem preconceito, não quer falar porque não quer que ninguém saiba. É o que eu falei lá no começo, o preconceito existe, né? E outra, no começo quando eu olhava esses negócios, eu via polarista, aí você vai ver, é igual ver bula de remédio. Eu falei, nossa, eu vou ter tudo isso de colateral, não vou ter vida. Na verdade não, depois você faz o tratamento certinho. Uma vida normal. Vida normal. Importância do acompanhamento. A gente já está no fim, tá? A pessoa com transtorno bipolar deve manter um acompanhamento regular com um profissional da saúde mental, como um psiquiatra, um psicólogo, para ajustar o tratamento e garantir que os sintomas estejam sob controle. Tem que ter apoio familiar e social para melhorar também o quadro. Quando você tem o apoio familiar, o apoio da família e de amigos é fundamental para o tratamento do transtorno bipolar, pois eles podem ajudar a pessoa a seguir o tratamento, controlar os sintomas e evitar as crises. Às vezes, a atitude de um familiar em casa pode me levar a crises constantes, quando eu tenho problema, né? Uma discordância. Então, esses familiares, entender isso. Quando percebe que já está incomodando aquele ser, deixa para depois o resto da conversa. Deixa ele... Procura ajudar, mas não estimula mais aquela encrenca que estava desagradando. Porque aquilo vai desencadear o processo. Identificação e prevenção de riscos também é importante. O transtorno bipolar aumenta o risco de suicídio, porque ele tá nos extremos. Lá naquele extremo ele pode, se ele é muito, muito religioso e acredita muito do outro lado que ele vai ser feliz, não conhece a realidade, né? Ele pode falar, vou me matar porque lá eu vou ser feliz. Aqui ele pode se matar porque ele está desgostoso com esse mundo. Pode acontecer tudo ali. Vários fatores podem levar ele a suicídio. E aquilo vira uma ideia fixa nele. Por isso é importante estar atento aos sinais de alerta e procurar ajuda profissional caso haja pensamentos suicidas. Busca por tratamento. Se você suspeitar que está com transtorno bipolar, procure um médico psiquiatra para avaliação. Preste atenção, porque você vai ter fases. Como é que eu percebo que eu estou no processo? Porque eu estou
Eu mudo muito de humor. Eu estou lá, de repente já estou aqui na tristeza. Mas eu estava alegre até agora. Agora eu estou triste. Eu estou irritado, mas agora eu estou apático. Aquilo lá agora eu ignorei de uma forma muito rápida. As coisas não acontecem tão rápido no nosso emocional. A gente precisa dar tempo para o nosso emocional digerir as situações. Só que o mais doloroso é que o tratamento da bipolaridade às vezes demora 6 meses para ter um efeito. 8 meses. Quando a minha psicóloga falou isso pra mim, eu falei, o quê? E foi lá, 6, 8 meses, e vai a medicação aqui, vai lá até. Aí depois se estabiliza. E às vezes a pessoa não tem essa paciência. Não tem essa paciência. Fase de depressão. Humor deprimido. Aquele humor que você está rindo assim, quase que falsamente, né? Você não está com aquela alegria toda, você está fingindo aquilo. Uma tristeza profunda, perda de interesse nas atividades, dificuldade de concentração, fadiga, alterações do sono e no apetite e até mesmo pensamentos de morte, novamente suicídio. Fase de mania ou hipomania. Euforia extrema, aumento de energia, pensamento e fala acelerado, agitação, diminuição da necessidade do sono, impulsividade e desinibição, irritabilidade e irritabilidade. Não. Bom, então agora, já quase encerrando aqui, nós percebemos que o bipolar, ele tem fase maníaca e fase depressiva. Na mania que é a euforia, a aceleração, o aumento de energia, né, tudo que nós vimos, aqui a tristeza, a falta de energia, é o contrário, é o oposto, só que nos extremos. E tem o pior ainda quando ninguém fala, que é a fase mista, que a pessoa está com depressão durante o dia e à noite ela tem uma certa... No mesmo dia, exatamente. E aí quando ela vai no médico, se o psiquiatra não souber entender porque a depressão normal é só sem energia. A mista é os dois. Aí tem você oscila, né, com essas energias. Você vira um inferno na sua vida. Você confunde a pessoa. Como ajudar alguém com transtorno bipolar? Então, eu moro lá em casa e tenho um transtorno bipolar ali. Compreensivo, paciente, que não adianta a gente querer enfrentar, porque ali é uma doença. Né? Seja compreensivo, seja paciente, incentive a pessoa a seguir o tratamento, porque também às vezes eles tendem a não seguir, compra o remédio, não toma, não segue a orientação do psicólogo, então não adianta. Esteja atento aos sinais de crise e ajude a procurar a ajuda necessária. Isso é que a gente pode fazer em casa. O transtorno bipolar é uma condição séria, mas com o tratamento adequado, a pessoa leva a vida normal, equilibrada e feliz. Né? O mais importante é promover a compreensão, o respeito e o apoio. Falamos em bipolar no geral, mas nós temos o bipolar tipo 1. O que é o bipolar tipo 1? Ele se caracteriza principalmente por episódios de mania que podem ser seguidos e precedidos por episódios depressivos. A mania é caracterizada por um humor elevado, expansivo ou irritável, acompanhado de sintomas como impulsividade, pensamento acelerado e comportamento imprudente. Bipolar tipo 2 é uma forma de bipolaridade caracterizada por alternância entre episódios de depressão e episódios de hipomania. Você tem esse processo, né? Isso, o tipo 2 ele tende a ter mais episódios depressivos. Exatamente. E hipomania. Que é uma forma mais leve de mania, né? A hipomania. Bipolar tipo 2 não apresenta episódios maníacos. Desculpa.
Não apresenta episódios maníacos completos, mas sim episódios hipomaníacos, que é o que ele falou. Não chega naquele extremo, mas ele vai no caminho. O que pode causar a hipomania? Transtorno ciclotímico, que são variações crônicas de humor, como ele falou. Uso de substâncias ou medicamentos como antidepressivos ou estimulantes, drogas. Porque alivia, porque ele sente, ele entra num estado alterado de consciência. As outras drogas em si. Ah, sim. Como hipertireoidismo. Oi? Piora muito, né? Depois que cai na realidade. É. Ou lesões cerebrais. Olha só, nós estávamos falando de emoções, humor, depressão, né? De sentimentos sensações, sentimentos e emoções. Mas aqui ele já vai falar, é a ciência, não é espiritismo isso aqui, em lesões cerebrais. Então, o pensamento, aquilo que o espiritismo fala para nós, que o pensamento vai sim lesar o nosso corpo físico, vai somatizar a energia criada com aquele pensamento no corpo físico e vai danificar alguma coisa, é real. A ciência já percebeu que você pode criar com essas oscilações que são mentais, né, espirituais, refletindo no corpo, você pode criar sim lesões cerebrais. E daí entra aquilo que eu falei, pode vir lá do passado, que você lesou células, que você desencarnou, estão lesadas, que você lesa células físicas e astrais do corpo espiritual. E você leva esse corpo espiritual com aquelas células. Eles vão orientar, ajudar para você mudar os seus padrões mentais. Se você não consegue quando vai programar um novo corpo, promover células sadias. Porque você vai projetar células, né, partículas ali para formar aquele corpo. Mas elas vão se formar com o teu padrão mental. E elas vão se formar doentias. Mas vai nascer doente? Pode nascer já com a doença, como pode desenvolver durante o ciclo de vida. E isso surge bem mais tarde, com 10 anos, 8 anos, ou até com mais, muito mais até. Transtorno de personalidade esquizotípica, que se caracteriza por um padrão, é mais uma forma da bipolaridade, que se caracteriza por um padrão generalizado de desconforto com relacionamentos íntimos. Daí esse já tem dificuldade, né? Redução da capacidade para eles, distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Se assemelha à esquizofrenia, meu aparelho me incomoda para falar. A esquizofrenia, mas sem a presença da psicose, quer dizer, daquela perda da realidade. Isso eu acho que ele vai para a esquizofrenia, né? Esse já é a personalidade esquizofrênica, exatamente. Então ele fala aqui, ó, se assemelha à esquizofrenia. E nós estamos assim encerrando o tema, informando que temos um grupo de apoio médico, psicológico, e temos encontros semanais com um grupo que se formou aqui, um grupo de apoio que se chama Oficina da Alma, que vai trabalhar com todos esses processos, vai trabalhar com adictos e vai trabalhar com aquilo que vier nesse sentido de necessidade de apoio, tanto com alternativas, como com o médico, que a gente tem o Dr. Bruno, né, ele é voluntário aqui, e temos as psicólogas, né, que trabalham com a gente. E as informações são o meu telefone, depois vocês já conhecem, né, meu telefone. E a partir de agora, dúvidas, ficaram algumas?
Nada para perguntar? Foi bem claro, comentamos bastante aqui, né? E a gente encerra então aqui esse trabalho da bipolaridade. Mais uma vez agradecendo a espiritualidade pelo apoio que nos dá, agradecendo a egrégora espiritual que forma esta casa, e que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja. Prontinho, estamos encerrados.